Eu capturei o Luffy e a Hancock para descobrir de uma vez por todas quais são as reais chances deles terminarem juntos até o fim de One Piece. E para isso a gente vai dar para eles um dos 3 selos do Nerdópolis, que vão dizer se esse casal tá condenado, se ele tá no quase ou tá mais colado que carne com goiabada. E eles são apenas um dos 16 casais insanos que a gente vai analisar nesse vídeo. Tem casal que já passou a noite junto, que quase se casou e até casal que já tem filho confirmado. Mas antes de tudo, bora conhecer rapidinho o que cada selo significa. Começando com o navio fantasma, que é o selo para aquele casal que parece que vai acontecer, só que nunca vai pra frente. Eles existem apenas da imaginação dos fãs. O próximo selo é o tá quase, mas tá difícil. São aqueles casais que têm uma ótima conexão, mas sempre tem um obstáculo no caminho. E o mais importante de todos é o selo carne com goiabada. É aquele casal que no começo parece estranho, mas eles encaixam perfeitamente. Eles literalmente parecem que foram feitos um pro outro. Então você já sabe, né? Seja muito bem-vindo a Nerdópolis, eu sou De Souza. Já bora começar com o Ace e a Yamato. Esse casal aqui tinha tudo pra ser um dos mais explosivos de One Piece. O Ace prometeu libertar a Yamato do pai dela, e os dois ficaram até tarde ao redor da fogueira, bebendo e fazendo planos, tipo Romeu e Julieta versão pirata. E o mais legal é que, diferente do Luffy, o Ace não é tão lerdo não, tá? Se o destino deixasse, eles teriam cruzado os mares juntos. Mas, como diria o próprio Chapéu de Palha, o Ace morreu. E aí, família, acabou o clima. O navio afundou antes mesmo de zarpar. E é por isso que não tem outro selo possível. Esse amor aqui virou fumaça e eles ganham o selo navio fantasma. O Chopper é o próximo da lista. E família, depois de ver como ele ficou quando conheceu a Milk, é impossível ignorar as chances dessa relação acontecer. O nosso doutor travou. Ele ficou todo vermelho, tremendo e desabou no chão, igual o Sandy faz quando vê a Nami de biquíni. A Milk é literalmente uma rena falante, igualzinho o Chopper. E ainda teve a audácia de esfregar o seu rosto no dele e chamar ele de Doutor Chopper. Ela fez isso como se fosse só mais uma terça-feira lá em Zou. Isso mexeu tanto com o Chopper que até o Sopper ficou sem entender o que estava acontecendo. Esse casal seria o auge da fofura. Seria perfeito ver o nosso médico pirata voltando pra Azul pra viver de boa com a Milk e cuidar dos Minks. Mas o problema é que o Chopper ainda é um pirata tímido, inseguro. E vamos falar a verdade, ele não ia nem saber como marcar um encontro. E é por isso que esse casal garante o selo tá quase, mas tá difícil. O nosso próximo casal é o Léo e a Mancherry. Ela é completamente apaixonada pelo Léo. É só a gente lembrar de quando ele salvou ela. Parecia até a Hancock olhando pro Luffy. Mas aí o Léo conseguiu arruinar o momento, dizendo que ela tinha engordado. Mesmo assim, ele realmente se importa com ela. O que falta mesmo é ele perceber o óbvio. E quando isso acontecer, família, a gente vai ter um dos casais mais fofos de todo o anime. E por isso não tem jeito, o Léo e a Mancherry levam um selo mais romântico do canal. Eles ficam com o selo carne com goiabada. Agora esse casal aqui o Oda tá preparando desde o episódio 20. A gente realmente só tá esperando a hora dele dizer que tá pronto. O Sop passava o dia pendurado numa árvore, mandando história inventada só pra ver a Kaia sorrir. E ela, vamos ser honestos, sabia que era tudo mentira, mas ela nem ligava. Ela tava realmente apaixonada pelo contador de história mais sem noção dos mares. E quando ele partiu pra virar um bravo guerreiro do mar, ela ficou muito mal. E desde então ela tá lá, esperando ele voltar e contar as suas aventuras de verdade. E você já pensou como vai ser quando ele voltar pra Vila Sirup com todas as suas histórias reais? Será que o povo lá vai realmente acreditar que aquilo aconteceu ou vai achar que é só mais uma mentira do Usopp? A real é que quando a Kai encontrar o Usopp de novo, vai rolar beijo no anime com certeza. No live action isso já aconteceu, eles se beijaram lá. E como tudo que acontece naquela série tem a aprovação do Oda, a gente já pode cravar que esse casal aqui não é mais teoria. Então já pode anotar mais um casal com selo carne com goiabada, porque se isso aqui não é amor, então quer dizer que o Usopp é um bom mentiroso. E a gente sabe que ele não é. E chegamos no Zoro e a Tashigi. E olha, pra esse romance aqui rolar, alguém ia ter que mudar de vida. Ou ela viraria pirata, ou ele viraria marinheiro. E bora combinar, nenhum dos dois parece muito afim disso. E essa nem é a pior parte, a Tashigi é a cara da Kuina. Realmente elas são idênticas. Então imagina o Zoro acordando, virando de lado e do nada vem lembrança da infância, 2000 derrotas, uma promessa e o luto. Sinceramente ia ter mais trauma do que amor. Por isso não tem dúvida nenhuma, selo navio fantasma carimbado com as 3 espadas. E bora pro nosso próximo casal, que é o Sandy e a Viola. Essa mulher literalmente enganou o Sandy. Ela arrumou uma cilada pra ele e colocou ele numa pior. E o que você acha que ele fez? Ele se apaixonou, é claro, né? Porque é o Sandy. Ele ainda perdoou ela com maior facilidade, ajudou ela, confiou nela e ainda entregou uma das melhores atuações de galã da história de Dressrosa. O mais maluco disso tudo é que funcionou. A Viola, que já tinha visto todo tipo de mafioso e trambiqueiro naquele país, se derrete toda pelo cozinheiro, que trata ela como se fosse uma princesa, o que na verdade ela é, né? E aí eles salvam o país, tudo fica bem e... bom,
não acontece nada. Cada um foi pro seu canto como se nada tivesse acontecido. Esse romance aí ficou com menos tempero que a comida do Luffy. Eles mostraram que tem química, mas alguma coisa tá impedindo isso aí de avançar. Então, por mais encantador que tenha sido, o selo tá definido. Tá quase, mas tá difícil. Porque o clima realmente existiu, mas não teve segundo encontro. A real mesmo é que a gente sabe que o Sanji é o cara que flerta até com o vento. Só que quando se trata da Nami, aí ele vira poeta, mordomo e até tapete se ela quiser. O problema é que esse amor é unilateral, mas isso é culpa do próprio Sanji. Olha só, a Nami chorou quando ele saiu do banco. Sério, ela ficou totalmente desolada. Mas aí teve aquele momento que, além de dar uma surra no Luffy, ele critica o sonho dele. E aí, família, ela não ia aceitar um Sanji que desrespeita os seus amigos. Mas isso nem é o pior. Quando o homem botou o traje da Germa só pra tentar espiar ela no banho, isso foi a gota d'água pra Nami. E o fato dele dar em cima de qualquer rabo de saia faz com que a nossa navegadora nunca leve ele a sério. Então a verdade é que, por mais que esse seja um dos maiores sonhos do Sanji, esse casal aqui não casarpou. E é por isso que eles levam o selo de navio fantasma. E o nosso próximo casal não precisa de beijo e nem de declaração. Todo mundo já sabe que eles têm um lance. Eu tô falando do Sabu e da Koala. Desde adolescentes eles estão juntos no exército revolucionário. E a Koala conhece o Sabu como ninguém. Quando as memórias dele voltaram, ela tava lá. Quando ele sumiu no incidente de Luzia, foi ela que ficou em devaneio. E quando ele voltou, a primeira coisa que ela fez foi partir pra cima dele, pra cobrar o homem por que ele deixou ela tão preocupada. O Sabu não é nenhum lerdo que nem o seu irmão, então acredite, ele sabe o que tá acontecendo aqui. Então, sem enrolação, esse casal aqui tem muita chance de vingar. Eles são carne com goiabada. E agora a gente chegou neles, o Capitão Cabeça de Vento e a navegadora mais braba do East Blue. Eles já viveram de tudo. Ela já prendeu o Luffy numa jaula, já bateu, já gritou, e mesmo assim a relação deles segue firme. Só que por trás dessa zoeira toda tem algo muito sério. Eles confiam no outro com a própria vida. A Nami chora quando o Luffy tá mal, e o Luffy quebra o mundo se mexerem com ela. E o melhor de tudo é que os sonhos deles se combinam perfeitamente. Ela quer desenhar o mapa do mundo, e ele quer navegar esse mundo inteiro. Então bora ser bem honesto, esses dois dariam muito certo. Eles ganham o selo que define quem já tá quase mesmo junto. Mas ainda falta aquele toque final. Por isso eles ficam com o selo tá quase, mas tá difícil. E agora a gente tem o Garp e a Dadan. Esse aqui é o tipo de casal que ninguém tava esperando, mas quando a gente junta as peças, parece até que eles sempre estiveram ali. O Garp confiou pra Dadan nada menos que o futuro do mundo, o Luffy e o Ace. E o Sabu também, porque ele não saía daquela casa. Nada mais do que 3 bombas relógio. Ele largou na porta dela como quem entrega marmita. E o que a Dadan faz? Ela aceitou. Ela reclamou, gritou, soltou até fumaça pelas ventas. Mas ela aceitou. E o Garp? Ele aparecia de vez em quando, com aquele jeito dele marrento. Ele dava uma risada, comia uma carne e ia embora sem pagar o aluguel. Mas o momento que mais entrega tudo foi quando o Ace morreu. O Garp, aquele vice-almirante que não tem medo de nada e encara todo mundo, voltou pra casa e ficou quieto. Ele aceitou os gritos da Dadan, ouviu tudo calado, como um verdadeiro marido que sabe que fez besteira e nem tenta argumentar. E outra coisa, ele devia dormir em algum lugar quando ia visitar as crianças. Então, por mais que pareça impossível, esse casal carrega uma história de muita parceria. Mas como ninguém nunca confirmou nada e o Garp sempre foge das suas responsabilidades, eles ganham o selo navio fantasma. E chegamos no Sanji e na Pudding. Esse casal aqui, família, quase deu certo, mesmo com uma tentativa de assassinato logo no começo. Mas hoje em dia isso já é praticamente normal nos relacionamentos. A Pudding foi criada ouvindo que era um monstro por causa do seu terceiro olho. Todo mundo zoava ela por isso, menos o Sanji. Porque, claro, o Sanji é o homem que enxerga a alma da pessoa. Pelo menos é isso que ele fala pras mulheres. E quando ele olhou nos olhos, ou melhor, quando ele olhou no terceiro olho da Pudding, ele disse que era lindo. E a verdade é que isso quebrou a Pudding no meio. Ela não tava esperando essa. E chegando no fim do arco, a Pudding já tava completamente apaixonada. Ela sentia até ciúme do Sanji. Só que aí ela foi lá e apagou as memórias dele. Hoje a Pudding tá presa pelo Barba Negra. E o Sanji, bom, ele ainda tá lá, fazendo macarrão e chamando a Nami de deusa. Mas se ele recuperasse as suas memórias, eu tenho certeza que ele não ia abandonar a Pudding. Ele e o Chapéu de Palha iriam invadir a fortaleza e iriam resgatar a noiva do cozinheiro. Você já imaginou o Sanji e a Pudding casados, cozinhando lado a lado, no novo Baratie 2.0? Isso ia ser muito bom. Então, com todo esse drama, memórias apagadas e barraco no casamento, esse casal leva muito merecido o selo carne com goiabada. E os próximos é um tipo de casal que faz o mundo inteiro rezar pra não dar certo.
certo. Só que quase deu. O Kaido e a Big Mom se conhecem desde os tempos da tripulação dos Rocks. E mesmo assim, o Kaido teve a coragem de dizer que se a Big Mom colocasse os pés em um ano, ela iria de arrasta. E aí você já sabe, a Big Mom foi lá pagar pra ver. E o que o Kaido fez? Exatamente, ele não fez nada. No máximo foi uns 10 minutos de trocação sem perder a amizade. Eles se socaram Hiro e quase derrubaram Nigashima no meio. E depois do nada eles começam a planejar conquistar o mundo juntos. É sério, a gente tem que admitir que isso aqui é no mínimo romântico. Se esse casal aqui desse certo de verdade, ia ser God Valley nível 2. Mas aí os Chapéus de Palha decidiram separar esse casal. Até no fim, eles partiram juntos. E é por isso que esse navio não pode zarpar. Até porque se zarpasse, quebrava o anime. Por isso eles ficam com o selo navio fantasma. E como a gente tá falando dos imperadores, vamos falar do Shanks e a Makino. Porque esses dois já têm até filhos juntos. Tudo bem, calma, a gente ainda não tem a certidão de nascimento assinada pelo Oda. Mas, por favor, família, o Shanks vivia voltando pra Vila Fuxa. Ele parava o navio dele ali pra tomar uma com os amigos e ficava trocando olhares com a Makino. E aí, do nada, ela aparece segurando um bebê misterioso olhando pro mar. Só faltou o Oda desenhar a criança de cabelo ruivo e sem um braço. Então esse casal aqui não tem nem muito o que comentar não, é certeza. Esses dois aqui são carne com goiabada. E já vamos direto pra um dos mais shippados de todo o anime, que só não aconteceu porque o Luffy nasceu com defeito pra coisa. A Hancock, coitada, já fez de tudo que dava pra fazer. Ela surta só de ouvir o nome do Chapéu de Palha. Ela vive sonhando acordada com esse casamento e largaria tudo pra viver com o Luffy. Enquanto isso, ele só quer saber de carne. Mas aí que é o ponto, a Hancock entendeu isso e ela é muito esperta. Ela começou a atacar onde o Luffy é mais fraco, e é no estômago. A mulher manda pro Luffy montanhas de carne. E sinceramente, se existe um caminho pro coração do Chapéu de Palha, é por aí mesmo. Ele já disse que gosta dela, é muito grato por toda a sua ajuda. E fica todo felizão quando recebe uns presentinhos da Hancock. Então, pela combinação perfeita entre afeto e churrasco, esse casal aqui merece mesmo, o selo carne com goiabada. Agora, esse casal aqui não tem beijo, não tem abraço, mas é só a Robin tossir no segundo andar que o Zoro aparece pra ver se ela tá bem. O espadachim não sabe nem andar em linha reta, mas ele parece ter um radar exclusivo pra quando a Robin tá em perigo. Mas o que mais chama atenção nesse casal é o fato do Zoro sempre obedecer a Robin sem reclamar. Quando a Nami manda, ele simplesmente ignora. Se o Luffy gritar, ele discute com seu capitão. Mas quando a Robin manda, ele simplesmente faz. Em Skype, ele quase surta quando vê ela ferida. Ele já partiu pra cima de um almirante pra poder proteger ela, e na Ilha dos Homens Peixe ele não deixou ninguém encostar na sua arqueóloga. A verdade é que se um dia o Oda quiser oficializar isso aqui, a fanbase vai entrar em colapso. Mas por enquanto, infelizmente, a gente fica com o selo tá quase, mas tá difícil. E família, eu confesso que eu fiquei pensando se o Zoro percebe o tamanho da admiração que a Robin tem por ele. Ou melhor, será que o Zoro sabe que metade de One Piece simplesmente idolatra ele? Pois é, eu resolvi investigar isso a fundo. Eu fui personagem por personagem, começando com os que desprezam o Zoro e chegando até aqueles que veneram o espadachim. E se você quiser saber mais sobre isso, já clica nesse vídeo aqui e vai ver quais são os personagens que mais respeitam o Zoro em One Piece. Eu sou De Souza e muito obrigado por vir a Nerdópolis.